Senhora. E por isso que pedir para Nossa Senhora nos ajudar nos momentos difíceis é o caminho, porque ela é a maior, né, batalhadora contra o demônio. Então hoje eu vou falar com vocês do capítulo 3 e a Ana Clara vai falar com vocês do capítulo 4. Quando eu estava, né, estudando para dar essa formação, eu assisti a aula do padre Pedro Faustino, foi a mesma que a Bianca assistiu também, e aí ele falou uma frase em uma das aulas dele que eu gostei muito, que é: não podemos ser santos meia boca. Jesus fez seu maior esforço dando a vida por nós, então por que não fazemos o maior esforço para ser santos? Então eu achei essa frase muito legal e a gente está aqui para isso, né? Para conseguir o nosso lugar no céu. Então vamos começar. O tratado, no capítulo 3, tem bastante divisórias, então a gente quis trazer slide para poder ficar mais fácil de compreender. Então nós vamos começar falando sobre os falsos devotos. Né? Tá lá no parágrafo 1º, na página 28, é que eu tô aqui pelo coisa, mas é a mesma coisa. Ah não, o meu tá na página 28, o de vocês tá na página 97 e 98. 55 no grandinho? Então 55. No nesse aqui, 97 e 98. Começa o capítulo 3. Então tem 7, o São Luís fala que existem 7 espécies de falsos devotos. E a gente vai daí destrinchar cada um deles. Então o primeiro são os devotos críticos, que são devotos que tudo critica. Então, se ele vê alguém adorando uma imagem de Nossa Senhora na igreja, ali chorando na frente, fala: nossa, que exagerado, nem é tanto assim. Se a pessoa usa um terço, uma camiseta de Nossa Senhora, fala: nossa, está querendo se mostrar, é exagerado. Então assim, ele fala que é devoto, fala: eu acredito em Nossa Senhora, sou devoto de Nossa Senhora, mas vai lá e critica quem é também, porque ele acha que ele é o melhor, e aí não precisa fazer tudo isso. Sendo que é uma das coisas, uma das práticas, é usar algumas coisas, né, que remetam a Nossa Senhora. Então esse devoto crítico é esse devoto que acha tudo um exagero, né? Ele tem uma certa soberba e acha que tudo é idolatria. Então, o São Luís coloca no 93: repugna-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem. Às vezes, no recanto de uma rua, rezando a Deus, chegam a acusá-las de idolatria. Então é esse devoto mesmo que faz todas essas críticas, né? Porque ele está desprezando as práticas que a gente tem que fazer. O segundo são os devotos escrupulosos. Então, os devotos escrupulosos, eles acham que a gente não pode honrar tanto Nossa Senhora, porque isso a gente estaria diminuindo Jesus. E não é assim, né? Como as meninas falaram na semana passada, se a gente honra Maria, a gente honra Jesus. Porque que filho que não vai querer que os outros amem a sua mãe? Né? Por exemplo, que filho que fala, eu tenho um colega falando: eu não curto muito a sua mãe, você vai continuar sendo amigo dessa pessoa? Então assim, né, como que Jesus não gosta que a gente faça tudo que a gente faz para Maria? Então, o São Luís coloca, né, que são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe, rebaixá-los se a exaltarem demais. E não é assim, né? São Luís vem mostrar pra gente através desse tratado que a gente amando Maria, a gente ama Jesus também. E o nosso amor nunca chegará aos pés do amor de Jesus por ela. Então, assim, não tem nem como a gente rebaixar Jesus, porque ele é quem mais ama Nossa Senhora, né? E também tem a passagem da Bíblia que Jesus, na cruz, dá Maria a nós, né? Ele fala, né, para dar a Maria como nossa mãe. Então, se ela deu a mãe dele para nós, por que a gente não ama ela, né, da maneira que o tratado fala? Então, esses devotos, eles acham isso, que honra mais Maria diminui Jesus. Aí, lá no 95, ainda sobre esses devotos, né, fala: Santa Igreja, como o Espírito Santo, bendiz primeiro a Santíssima Virgem e depois Jesus Cristo, né? Então fala: bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Então primeiro Deus,
né, veio através de Maria para ela poder dar a luz ao Salvador. Então, não teria como a gente honrar Maria e diminuir Jesus. O terceiro são os devotos exteriores. Esses são os devotos, né, fake, assim. Então fala que é devoto, mas não pratica nada. Né? Igual uma vez o padre falou numa missa, falou que é igual os católicos de Páscoa e Natal. Só surge aqui na igreja na Páscoa e no Natal, o resto do ano, né? Então é só devoto exterior. Ah, eu sou católico, mas só vou na missa na Páscoa e no Natal. Não tem como você ser devoto de Maria e não exercer as práticas, né, que Maria nos pede, que Jesus ensina. Então aqui no tratado, São Luís ele vem falar um pouquinho que esses devotos eles só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem, sem imitar as virtudes da Virgem Santíssima, né, sem interesse pela parte sólida. É uma coisa mais de aparência, né? Usa o terço, mas não reza. Então tem bastante disso, né? Aí o padre Faustino fala: coloque o seu coração na devoção, porque Deus ama um coração sincero, mesmo que com defeitos. Então, o tratado vai nos ensinar que nós temos que ser devotos interiores e exteriores. Mas no interior, às vezes a gente fica pensando, fala assim, nossa, mas meu coração, né, não está pronto, ou meu coração está cheio de pecado, eu não consigo me abrir por inteiro. Mas o padre Faustino, ele fala que é melhor você vir com um coração sincero e falar isso para Jesus. Falar, olha, eu não estou pronto, ou eu tenho isso de pecado, eu tenho aquilo. Mas realmente pedir, do que nem se abrir. É igual quando tem encontro, né? O pregador fala assim, gente, vamos abrir o seu coração. Porque é só abrindo mesmo o seu coração, sendo sincero, que você vai conseguir, né, sentir e entender o que Jesus quer para a sua vida, né? Então, assim, estar com o coração aberto, mesmo que seja desse jeito, mas de uma maneira sincera. O quarto, os devotos presunçosos. São devotos agarrados ao pecado e não se esforçam para mudar, né? Então, São Luís fala, são pecadores abandonados às suas paixões ou amantes do mundo. Então, são os devotos que falam assim, ai, eu peco, mas Jesus perdoa, então eu vou para o céu. Tipo, não é bem assim, né? A gente tem que fazer ele por merecer. Então, não vou na missa, vai para o céu? Não tem como. Jesus, claro, ele quer salvar todo mundo, só que você tem que fazer, né, a sua parte. Os devotos presunçosos é quem presume que do jeito que ele vive a devoção tá ótimo, tá? Que também é um falso devoto, porque não é assim que a igreja nos ensina, né? Aí ali no parágrafo 97, né, fala isso, no segundo parágrafo. Quando alguém lhes diz que sua devoção não é mais do que ilusão e uma presunção perniciosa capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso e que não nos criou para nos condenar. Então é isso, né? Eles fazem as práticas, às vezes, né, que tá falando depois um pouquinho mais pra frente, né? Às vezes eles podem rezar, podem viver, só que continuam com os pecados de estimação. Mais pra frente a gente também vai ver essa questão do pecado. Então, quando eu fui fazer a minha consagração, eu tinha lá um pecado de estimação, né, que eu cometia com frequência, né? E desde que eu me consagrei, não cometi mais esse pecado. Então, assim, a consagração realmente muda, né? Ela vem pra mudar. Tem que fazer a diferença na nossa vida, né? A gente não pode se consagrar e viver da mesma maneira que a gente vivia antes. Então, por mais que a gente ache que não vai conseguir, Maria dá forças. Então, realmente entreguem isso, entreguem os medos, né, pra ela, que ela pega na mão e vai junto. Aí, o São Luís coloca no 99, no segundo parágrafo. Ele, nesse segundo parágrafo, ele coloca como que é ser um bom devoto. Então, lá, no 99, ele fala, confesso que, para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo pecado, conquanto seja este o ideal. Mas é preciso ao menos, nota-se bem o que eu vou dizer, em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo pecado mortal, que ofende tanto a mãe como o filho.
Então, primeira coisa, tentar evitar. Segunda coisa, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Ou seja, se esforçar de verdade para evitar o pecado, porque às vezes cometer o pecado é bom. Então você tem que se esforçar, né, cometer essa violência com você mesmo para você não cometer o pecado. E terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário, outras ações, jejuar-se aos sábados, porque sábado é o dia de Maria. Então essas práticas a gente tem que tentar fazer para ser um bom devoto, porque nós estamos aqui para não ser falsos, né? Estamos aqui para ser verdadeiramente devotos à Nossa Senhora. Então isso tudo, né, São Luís fala que se a gente conseguir, nós vamos se converter. Aí tem os devotos inconstantes. Quinto, são devotos de lua, tá? Devoto fogo de palha. Então agora tá devoto, daí passa um tempo, não tá devoto mais, não tá exercendo mais. Aí depois acontece alguma coisa, vai ter um encontro, tá lá, super devoto. Passa, né, o que a gente vê por aí em várias pessoas. Então são devotos que eles são periódicos, por intervalos, por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios, né? Em pouco tempo já nem observam as regras com fidelidade, mudam como a lua. São volúveis, indignos, né? Essa fidelidade, e nós temos que ter essa fidelidade e a constância por herança. São Luís fala isso lá no 101. Então a gente tem que praticar com amor e fidelidade, tem que virar uma rotina na nossa vida. E aí, na minha formação de consagração, a formadora que deu essa parte falou assim: melhor uma Ave Maria bem rezada, com amor e fidelidade, do que um terço rezado de qualquer jeito, né? Então assim, não quer dizer porque a gente tá rezando lá 50 Ave Marias que vai ser melhor do que às vezes uma com todo o seu coração e parar naquele momento e realmente rezar essa Ave Maria. Mais pra frente também vai falar de que às vezes você não consegue rezar o rosário, não consegue rezar o terço, mas tem outras coisas que dá pra fazer. Então, por exemplo, lá ele fala da coroa, tem como rezar lá 12 Ave Marias. Então tem várias outras práticas que a gente vai aprender se por acaso não conseguir ser o terço ou o rosário. Mas o importante é fazer com amor e fidelidade. Sexto, os devotos hipócritas. São devotos que se escondem atrás de máscaras, né? Ó, que o São Luís fala. Eles cobrem seus pecados e mau hábitos com o manto dessa virgem, a fim de passarem os olhos do mundo por aquilo que não são. Então eles pregam, mas não vivem, né? Falam, nossa, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo para ser devoto de Nossa Senhora, tal, mas na hora de viver ele não vive. Bem a hipocrisia mesmo, né? Então ele acha que por ele ser devoto, tá ótimo o jeito que ele pensa, tem que impor a verdade dele. Esses são os devotos hipócritas. E por sétimo temos os devotos interesseiros. São os devotos que recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, evitar algum perigo, se curar de alguma doença ou qualquer necessidade, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos que não têm aceitação diante de Deus e sua Mãe Santíssima. Então são devotos que querem ter algo em troca. Fala, eu vou aqui rezar um terço porque eu quero tal coisa. Sendo que a gente tem que ser escravo, né? Nós somos escravos de Jesus, escravos de Maria. Então, nós fazemos sem algo em troca, né? Fazemos os atos sem algo em troca. Escravo não tem nada em troca. Então, e por isso que nós somos chamados de escravos, porque a gente não pode fazer as coisas com interesse. Nós temos que fazer porque amamos Maria e queremos buscar nosso lugar no céu, queremos ser santos. Então, esses são os devotos interesseiros. E aí no 104, é artigo? Fala, é item 104? Parágrafo. É porque antes tem parágrafo primeiro, parágrafo segundo, daí a gente faz. Tá, mas ali no 104 tem o resumo. Então, de tudo isso, nós temos o resumo. Vamos ler lá. Cuidemos, portanto, de não pertencer ao número dos devotos críticos, que em coisa alguma creem e tudo criticam, dos devotos escrupulosos que receiam ser demasiadamente devotos da Santíssima Virgem por respeito a Jesus Cristo, dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores, dos devotos presunçosos, que, sob o pretexto da sua falsa devoção, continuam marasmados em seus pecados, dos devotos inconstantes, que por levianidade variam suas práticas de devoção,
ou as abandonam completamente à menor tentação. Dos devotos hipócritas que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem a fim de passar por bons. E, enfim, dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrarem dos males do corpo ou obter bens temporais. Então, temos que tentar fugir de ser um devoto dessa maneira. Então, esse é o resumo do parágrafo 1º. Vamos para o parágrafo 2º. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Está no 105 e em diante. Então, aqui, São Luís vem nos trazer como que é a verdadeira devoção. Então, lá no 105, ele fala: depois de descobrir e condenar as falsas devoções à Santíssima Virgem, cumpre estabelecer em poucas palavras a devoção verdadeira, que é interior, terna, santa, constante e desinteressada. Então, vamos olhar cada uma delas. A verdadeira devoção é interior. O que é isso? A gente muda o nosso coração e com isso a nossa vida vai mudar, porque nós seremos canal de graça agora de Nossa Senhora e de Jesus. Então nós precisamos mudar interiormente e não ser como os devotos exteriores. Então parte do espírito e do coração a devoção. Cada um aqui foi escolhido e chamado para estar aqui. Então vamos nos esforçarmos, né, para poder dedicar mesmo o nosso coração a Nossa Senhora. Segundo, a verdadeira devoção é eterna. Maria é nossa mãe. Quem mais do que uma mãe para ter a ternura, né? Então, o São Luís fala que quer dizer cheia de confiança na Santíssima Virgem, da confiança de um filho em sua mãe. Todas as necessidades do corpo e do espírito a gente tem que, né, recorrer a ela. Então, confiança, ternura, a gente tem que buscar isso nela, né? Todo tempo, todo lugar e todas as coisas. Aí lá no finalzinho do 107, Maria é o refúgio e não há receio de importunar esta boa mãe e desagradar a Jesus Cristo. Então, para tudo, a gente pode pedir socorro, né? Quando eu estava estudando, eu falei assim, nossa, Maria atende 24 horas por dia, 7 vezes na semana. Então, 100% do tempo tá ali pra gente, né? Igual uma mãe, né? Terceiro, a verdadeira devoção é santa. Nós estamos aqui para buscar a santidade, né? Se espelhando em Maria, a gente está no caminho dessa busca de santidade. E aqui, na verdadeira devoção, São Luís fala um pouco das virtudes de Nossa Senhora. Então, vamos olhar lá no 108. Né? A verdadeira devoção, ela é santa. Leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem. Principalmente, humildade profunda, contínua oração, obediência cega, fé viva para mortificação universal, pureza divina, caridade ardente, paciência heróica e doçura angélica e sabedoria divina. Então essas são as virtudes de Nossa Senhora. Então é isso que nós temos que buscar. Todas essas 10 virtudes que São Luís fala nesse parágrafo, né? E dessa questão de virtude, a gente também vai ter uma formação lá na frente, né? Sobre a modéstia. Isso, que é uma das virtudes. E sobre isso, a minha mãe é falecida, né? Mas ela sempre falava, ela falava pra mim, quando você for se vestir, pensa se Nossa Senhora usaria essa roupa na atualidade, né? Então toda vez que eu queria comprar tal coisa, minha mãe falou, Nossa Senhora usaria isso? Né? Então assim, a gente tem que buscar as virtudes de Nossa Senhora. Então, essa é uma delas. A verdadeira devoção é constante, a quarta, né? O que é constante? Perseverar, né? Ser contínuo, não ser ali o fogo de palha, né? Que a gente viu do outro tipo de devoto. Então, perseverar, né? Firmar uma alma no bem. Então, né, São Luís coloca no 109. Não é uma situação volúvel, nem se deixa dominar pela melancolia, pelos escrúpulos ou receios. Não quer isso dizer que não caia ou não mude. Às vezes, na sensibilidade de sua devoção, se cai, mas levanta-se e estende a mão à sua boa mãe. Né? Então, assim, obviamente, somos humanos. Então, vai ter situações que nós vamos cair. Mas sempre a gente tem que querer recomeçar, pedir ajuda à Nossa Senhora, porque ela está ali 24 horas por dia, 7 vezes na semana, tá? Então, se tá difícil, pede ajuda, mas vamos perseverar. Quinto, a verdadeira devoção é desinteressada.
Então é a mesma coisa que vai contra os devotos lá, né, de interesse. Nós somos devotos porque queremos Deus sempre, né? Não queremos porque queremos alguma coisa. Isso é errado, né? A gente pedir para ter algo e viver a devoção só para ter alguma coisa, né? O padre Faustino coloca assim, é diferente de outras religiões. Por exemplo, quando tem lá na religião do Candomblé, vai fazer lá a macumba para trazer o amor de volta. Vai fazer a macumba para conseguir o emprego do outro. Que, né, conseguir aquele emprego, então o outro tem que sair da vaga para você conseguir. Então, assim, tudo que você está querendo, você está oferecendo, né? A macumba é uma oferenda, mas você está querendo algo em troca. E na nossa religião não temos isso. Nós somos devotos porque queremos o céu, obviamente. Temos um objetivo. Só que não coisas, eu vou fazer isso por causa de tal coisa. Né? Então, São Luís coloca que os devotos, né, desinteressados, levam a alma a buscar não a si mesmo, mas somente Deus e sua mãe. Né? O verdadeiro devoto de Maria não serve a essa augusta rainha por espírito de lucro e de interesse, mas unicamente porque ela merece ser servida. Tá? Então, não faz e não espera nada. A gente só é devoto porque a gente ama Nossa Senhora. E amamos na alegria e na dificuldade, né? O São Luís coloca, ama nas amarguras do Calvário, como nas alegrias de Caná. Então, em todo momento. Também minha mãe sempre dizia uma coisa também que eu notei aqui, né? Buscar primeiro o reino do céu e tudo lhe será acrescentado. Quando eu falava pra ela assim, não vou na missa agora porque eu tenho que estudar pra prova. Às vezes eu fazia isso. Aí minha mãe falava, buscar primeiro o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Então, assim, a gente vem na missa, não pra, em tese, eu pedir pra prova, mas vir na missa porque é a nossa obrigação como cristão, né? Aí, no parágrafo 114, São Luís fala assim, né? Ele ensina tudo isso e ele tem aqui um insight, né? Um momento ali com ele mesmo do que ele acha que vai acontecer com tudo que ele está ensinando pra gente. Veja no futuro animais frementes que se precipitam furiosos para dilacerar com os seus dentes diabólicos esse pequeno manuscrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. Atacarão até e perseguirão aqueles que o lerem e o puserem em prática. Então, gente, quando o São Luís escreveu o tratado, né, depois dele ter falecido, o tratado ficou escondido por 100 anos. Então, por quê? Porque ele já imaginava. São Luís já, né, previu que isso ia acontecer. Isso, o 114 é uma profecia. Então ele escreveu isso, né, muitos anos atrás, e ele preveu que isso ia acontecer. Então é uma profecia e foi realizada essa profecia dele. Ficou escondido por 100 anos, né? Então o demônio foi lá pra ficar escondido, pra ninguém conseguir achar, até que foi achado. E hoje temos todo esse estudo para consagração, né? São Luís preveu e aconteceu mesmo. Então hoje ele coloca depois no finalzinho, essa visão me encoraja e me dá a esperança de um grande sucesso, isto é, um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria. Então é isso que nós somos, né? Esquadrão de bravos e destemidos soldados. Isso que nós estamos tentando aqui. Bia, será que a gente vai intervalo agora? Continua mais um pouquinho. Uhum. Então vamos agora para o artigo 2º. Então agora, São Luís vai nos ensinar como nós vamos, né, praticar essa devoção. Então ele divide em práticas interiores e práticas exteriores. Então vamos começar nas práticas interiores. Essas práticas interiores e exteriores são práticas comuns que a gente vai fazer. Depois tem a prática perfeita também, que nós vamos aprender até o final do tratado. Então as práticas comuns interiores, né? Honrá-la como a digna mãe de Deus, com o culto de hiperdulia, isto é, estimá-la e honrá-la sobre todos os outros santos, como a obra-prima da graça e a primeira depois de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, honrar a nossa mãe, igual a gente viu lá dos falsos devotos, né, que falavam, dos presunçosos, que falavam que honrar mais estaria tirando Jesus. E não, inclusive é uma prática interior honrar Nossa Senhora. E aí o padre Faustino também fala assim, que teve já uma fiel que foi falar com ele e falou assim,
olha, eu consigo pedir muito mais nas minhas orações para a mãe do que para Jesus. Eu não consigo, às vezes, rezar tanto. Ele falou, não tem problema, porque o que você pede à mãe, você está pedindo a Jesus, né? Ela é a medianeira. Então, não tem esse problema. Então, honrar, vamos honrar mesmo. 2. Meditar suas virtudes, seus privilégios e seus atos. 3. Contemplar suas grandezas. Então, aqui, estamos ali honrando, contemplando, meditando, estamos ali nos dedicando para Nossa Senhora. E não tem problema. 4. Fazer atos de amor, de louvor e reconhecimento. Então aqui, o que seria esses atos de amor, louvor e reconhecimento? Atos de amor, né? Caridade, louvor e dar o seu testemunho nos lugares, né? Falar assim, então se você conseguiu alguma graça por Maria, fale, né? Para atingir mais pessoas, para que as pessoas entendam que Maria é poderosa para isso. Então, poder ali ter esse seu testemunho mesmo é uma forma ali de louvor e reconhecimento. 5. Invocá-la cordialmente. 6. Oferecer-se e unir-se a ela, que é o que nós estamos, né, fazendo com a consagração. 7. Em todas as ações, ter a intenção de agradar-lhe, né? Então, igual a minha mãe falava, né? Maria usaria essa roupa. Então, sempre a gente pensar nisso para todas as nossas ações tentar agradar Nossa Senhora. 8. Começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela. Porque com isso nós vamos fazer para Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo, que esse é o nosso fim, né? Então ela é a mediadora para o nosso fim, que é Jesus Cristo. Mais para frente também vai ser analisado esse último tópico. Então, agora, práticas exteriores. Então, práticas exteriores é o que a gente vê, que a gente é mais uma coisa mais palpável, né? Ali a interior é do seu coração, do seu momento com Nossa Senhora. Claro, quando você vai dar seu testemunho, está exteriorizando. Mas isso é mais, as práticas interiores é mais você com você mesma, né? Você ali com Nossa Senhora. E agora, as exteriores que a gente vai conseguir demonstrar. Então, primeiro, alistar-se em suas confrarias e ingressar em suas congregações. Segundo, ingressar numa das ordens instituídas em sua honra. Então, assim, a consagração aqui é um serviço, né? É uma ordem. Então, assim, se vocês ano que vem quiserem, né, vir para a parte do serviço, da consagração, né, é também uma prática exterior. Publicar seus louvores. Então, a mesma coisa do louvor da ação anterior. Então, você vai viver ali uma ação com Nossa Senhora, né, receber alguma graça, e aqui você vai e compartilha esse testemunho, né, essa devoção, e para tentar angariar mais devotos de Nossa Senhora. Quarto, dar esmolas, jejuar e mortificar-se o espírito e o corpo em sua honra. Então, seria ali a caridade, né, a questão do jejum ao sábado, realmente realizar práticas que dão graças a Nossa Senhora. Quinto, trazer consigo suas insígnias, como Santo Rosário, terço, escapulário ou a cadeiazinha, né, que é essa que vocês veem que a gente usa. Não necessariamente você precisa ter uma cadeia, né? Você pode ter em colar, em outras formas, mas São Luís fala que a gente que se consagrou a Nossa Senhora tem que portar alguma coisa, porque é um sinal exterior, é uma prática exterior. E ela é justamente para as pessoas saberem que nós somos devotos de Nossa Senhora. Então, trazer isso pode até acabar, que nem da cadeia, já vieram me perguntar, você é consagrada, tal? Eu falei, sim, sou, como que faz para consagrar? Vai, manda mensagem e tal. Hoje ela não está aqui, mas ela está participando da consagração dessa turma. Então isso, né, faz com que a gente seja visto e consiga trazer mais pessoas. Sexto, recitar com devoção, atenção e modéstia. Daí aqui vem o que a gente pode fazer. Então esse sexto inteiro, lá no tratado de vocês, vamos ver onde está. Está na página 117 do pequenininho, né? Vocês estão acompanhando, né? Uhum. Então lá, olha bem essa página 117. Quando vocês tiverem dúvida, 116, 117, esse sexto,
que é o que a gente pode fazer. Então fala aqui, o Santo Rosário, composto de 15 dezenas de Ave Maria, em honra aos 15 mistérios principais de Jesus Cristo, né? O terço de 5 dezenas, que a gente contempla os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Aí um pouco mais lá embaixo, fala, pode-se recitar também uma coroa de 6 ou 7 dezenas, em honra dos anos que se crê a Santíssima Virgem, ou a coroinha da Santíssima Virgem, que é composta de 3 Pai Nosso, 12 Ave Marias, uma honra de sua coroa de 12 estrelas ou privilégios. Outro sim, o ofício da Santíssima Virgem, universalmente conhecido e recitado pela Igreja, o pequeno saltério da Santíssima Virgem, que São Boaventura compôs em sua honra, tão terno e devoto que não se pode recitá-lo sem enternecimento, 14 Pais Nossos e Ave Marias, em honra das suas 14 alegrias, e quaisquer outras orações, né, cânticos da Igreja, como Salve Rainha, Alma, Ave Regina Carlorum, Regina Caeli, Ave Maristela, Gloriosa Domina, Magnífica, entre outras que a gente tem. E a questão de música também. Quando a gente, né, escuta música, a gente reza 2 vezes. Então, ter esse costume de colocar no carro, colocar em casa, né, fazer, sei lá, uma faxina, coloca ali uma playlist de Nossa Senhora, tudo isso você está contribuindo para a sua santificação. Então, esse sexto ele ensina como a gente, na prática, pode fazer com a questão das orações. 7º, cantar e fazer cantar em sua honra os cânticos espirituais, né, que é esse dos louvores, das músicas. 8º, fazer-lhe um certo número de genuflexões ou reverências. Então, por exemplo, aqui ele dá um exemplo de todas as manhãs, 60 ou 100 vezes, né, falar a frase, mas você pode simplesmente acordar e falar assim, Maria, vem passar o dia comigo, né, de uma maneira sincera, vem, aí acontece alguma coisa no dia, oferece para Maria, teve uma situação chata no seu dia, fala, por ti, Maria, que eu vou viver, né, esse calvário, esse pequeno calvário no meu dia, mas sempre tentar trazer Nossa Senhora para o nosso dia. 9º, ter zelo por suas confrarias, ornar seus altares, coroar e enfeitar suas imagens. Então, se vocês não têm na casa de vocês um altar, né, cria, né, agora começa, né, com esse costume de deixar ali, colocar uma florzinha, deixar um altar bonitinho, porque ali você consegue ter um pedacinho na sua casa, como se fosse um pedacinho do céu, que é onde você, às vezes, hoje você está esquecendo. Aí você passa, você vai ver a imagem, né, de Nossa Senhora, você lembra. Ou você vai sair, você viu na rua uma flor, lembra de levar para casa. Então são coisas que podem nos ajudar a lembrar de Nossa Senhora. E também nós vamos estar, né, adorando ela, enfeitando isso, que São Luís pede para nós. 10º, carregar nas procissões ou fazer que se conduza sua imagem e trazê-la consigo como uma arma eficaz contra o demônio. Então, né, a questão da cadeia, do terço, né, tudo isso nos faz ali lembrar e a gente trazer consigo é uma arma contra o demônio. Então, todas as vezes, por exemplo, teve não lembro quem me falou, foi algum padre, mas não lembro quem. Quando eu tenho pesadelo, ele falou assim, pesadelo, às vezes pode ser uma batalha espiritual, às vezes pode ser ali uma atuação do demônio. Então, se você acorda, reza uma Ave Maria, porque ela é a maior inimiga do demônio, né? Como eu falei lá no começo, o demônio não conseguiu colocar as suas patas sobre ela. Então, ela é a maior guerreira. Então, assim, aconteceu alguma coisa nesse sentido, reza uma Ave Maria. 11º, mandar fazer imagens que a representem ou seu nome e colocá-la nas igrejas, nas casas, nos pórticos ou na entrada das cidades, igrejas e casas. Mesma coisa, né? Aquilo que a gente já está falando. E 12º, consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene, que é o que a gente vai fazer no dia 13 de maio, né? E nós que já somos consagradas, renovamos a nossa consagração também, né? É bom renovar uma vez por ano a nossa consagração. Então, sempre estar em turmas de consagração também é uma prática para nos fazermos, né, santos e chegar ali no céu. Tá? E aí tem aqui no 117 outras práticas, né, da verdadeira devoção.
e que o Espírito Santo tem se inspirado as almas da escola, que são muito santificantes. Pode-se encontrá-las mais extremamente no livro Paraíso Aberto à Filagia. Então, ele dá esse livro, né, para quem quiser ler. E ele também fala de outras práticas, né? Então, ali no final, ó. Aí o autor coligiu o grande número de devoções praticadas pelos santos em honra da Santíssima Virgem, devoções maravilhosamente úteis para santificar as almas, desde que sejam praticadas como deve. Isto é, então, primeiro, com reta e boa intenção de agradar só a Deus, de unir-se a Jesus Cristo com o nosso fim último e de edificar o próximo. Então, a gente está usando de Nossa Senhora para o nosso fim, que é Jesus Cristo. Segundo, com atenção, sem distração voluntárias. Terceiro, com devoção, sem precipitação nem negligência. Então, a outra coisa que a consagração nos coloca, né, São Luís nos coloca, é que a nossa vida ela tem que mudar depois da consagração. Antes a gente vivia de uma maneira, agora a gente tem que se esforçar mesmo, porque a gente escolheu estar aqui, foi chamado para estar aqui, então nós temos que nos esforçarmos para poder viver uma vida diferente. Então é essa parte, né? Com devoção, sem precipitação e sem negligência, né? Sem negligenciar essa nova vida que nós teremos, que vocês terão após a consagração. Quarto, com modéstia e compostura, em atitude respeitosa e edificante. Então nós também teremos uma formação para falar sobre isso, né? De como a gente pode ser modesto e ao mesmo tempo agradar Nossa Senhora. E aí no parágrafo 2º temos a prática perfeita, né? Que a partir do 118, São Luís vai nos ensinar como que é a prática perfeita. Essas que eu passei são as práticas comuns, interiores e exteriores. Agora, ele vai nos ensinar, a partir de agora, né, no restante do tratado, ele vai nos ensinar a prática perfeita. Então, São Luís, ele não encontrou outra prática que não fosse mais perfeita, por isso que ele resolveu nos passar nesses próximos capítulos, tá? Então, ele falou, né, não encontrei nem aprendi outra prática de devoção semelhante a essa que eu vou iniciar. Aí no 119. O essencial dessa devoção consiste no interior que ela deve formar, e por isso não será compreendido igualmente por todo mundo, né? Então, assim, quando a gente tá, que nem, por exemplo, eu comecei a minha consagração com uma amiga, né, na minha formação no ano passado. E essa minha amiga falou, olha, eu acho que eu não tô pronta, eu não acho que eu vou conseguir me dedicar, porque, né, agora vocês estão vivendo as orações, tem que se dedicar, né, você tem que passar ali um dia. As orações são longas, mas quanto tempo no seu dia de 24 horas que dá, né, as práticas espirituais? Então, realmente, não é a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que é muito fácil fazer as práticas. E tem gente que fala, meu Deus, na hora de dormir, fala, meu Deus, eu esqueci de fazer a prática, tô morrendo de sono. Mas é um momento ali, né, se você esqueceu durante o dia, de fazer. Então, São Luís, ele fala que alguns hão de deter-se no que ela tem exterior e não passarão avante. Aí estes serão o maior número. Outros, em número reduzido, entrarão em seu interior, mas subirão apenas um degrau. Quem alcançará o segundo degrau? Quem se elevará ao terceiro? Quem finalmente se identificará nessa devoção? Então, quem que vai se consagrar? Esperamos que todos aqui, né? Que todos consigam exercer essas práticas e que dia 13 de maio, né, estejamos em um número grande na igreja para ter essa consagração. Mas o São Luís entende que às vezes não é o momento das pessoas e as pessoas vão parar. Então, por isso que nós temos que buscar a prática perfeita que ele vai nos ensinar. Então, no final ali ele fala, aqueles somente a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar esse segredo, ele mesmo conduzirá a esse estado a alma fiel, fazendo-a progredir de virtude em virtude, de graça em graça e de luz em luz, para que ela chegue a transformar-se em Jesus Cristo e atinja a plenitude da sua idade sobre a terra e da sua glória no céu. Então, São Luís fala que Jesus nos conduzirá para uma perfeita devoção à sua mãe, assim como ele foi um perfeito devoto da sua mãe. Então, essa é a prática perfeita que São Luís vai nos ensinar e ficamos com os próximos capítulos. Eu tenho um comentário, eu acho que é assim, que quando a gente vai lendo, né, os falsos devotos, né, os devotos, a perfeita devoção que a gente tem que ter,
eu lembro que quando eu fiz a minha consagração uns 3 anos atrás, eu ficava pensando assim, meu Deus, mas como que eu vou conseguir me tornar uma perfeita devota em curto tempo, assim, até a minha consagração, né? E às vezes lendo ali sobre os falsos devotos, eu me pegava com a minha própria história, pensando assim, nossa, como eu sou muitas vezes uma falsa devota, né? Principalmente na parte de inconstância, assim, eu tenho uma rotina de trabalho muito complicada, que demanda muito tempo e às vezes passava um dia sem rezar, às vezes eu não lembrava nem de rezar uma Ave Maria antes de dormir, né? Simplesmente passava. Então, as práticas exteriores, por exemplo, usar a cadeia, é isso que a Ana falou, usar um terço, ela sempre vai te lembrar para o caminho que você tem que seguir. Então, muitas vezes, eu acordava, estava já tocando o barco ali, olhava para minha cadeia e falava assim, opa, eu vou rezar. Aí começava a rezar na hora que eu estava me arrumando ou dentro do carro. Outra coisa, assim, que muda muito, né? A gente às vezes tem costume mesmo de ouvir música secular. Não tá errado você escutar às vezes um sertanejo, alguma coisa que você gosta de escutar. Mas se você inclui uma música sacra no seu dia a dia, uma música que tenha liturgia católica, uma Colo de Deus, Fraternidade São João Paulo II, que falem ali desde Jesus a Nossa Senhora, isso vai te ajudando também a ter uma prática interior como devoto de Nossa Senhora mais fervorosa, né? De forma mais fervorosa. E assim, uma coisa que eu pensava muito e que ao longo dos 3 anos de consagrada aconteceu, né? A gente nunca mais vai ser a mesma pessoa depois que a gente se consagra a Nossa Senhora. E não é da noite pro dia, não é depois do dia 13 de maio que vai virar uma chave na tua cabeça e você vai fazer a perfeita devoção. Ela é de forma gradual, vocês vão cada dia, e a gente, né, eu me incluo nisso, cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais perfeito, cada dia um pouco mais longe do pecado. E se a gente coloca isso na nossa cabeça, fica mais fácil de tomar essa decisão por se consagrar. Porque a gente entende que é um caminho até o céu, né? Então esse caminho ele iniciou, Jesus trouxe cada um de vocês para cá por algum motivo, eu não sei qual que é o motivo, e vocês vão continuar. Então não é de forma assim no instalar de dedos, isso vai acontecendo com o caminho. Isso que a Ana falou de estar ligado a confrarias, né? Igual aqui a nossa, né? Que é um grupo de consagração. A gente está querendo fazer uma turma no final do ano para o pessoal que quer se consagrar dia 8 de dezembro. Então a gente espera vocês, assim, para ajudar a gente no serviço, para ajudar a trazer mais gente para cá. São práticas, né? Então acho que um comentário legal sobre isso seria mais ou menos assim. E aí sobre o capítulo... Foi o capítulo 3, né, amiga? Uhum. Algum comentário, alguma dúvida que vocês tenham, alguma coisa que vocês queiram falar? Vocês estão muito tímidos. Tá sendo tranquilo fazer os exercícios espirituais? Como que tá sendo? Vocês estão sofrendo muita batalha? Tá dando sono, às vezes preguiça, às vezes confusão na hora de fazer? Se alguém quiser partilhar também alguma coisa, alguma experiência de que tá vivendo também, fica à vontade, tá? Certo, tá todo mundo no mesmo barco. É. Todo mundo Vou até pausar o vídeo para não ficar